Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz, Gênesis capítulo 39, versículo de número 8, e diz assim: Mas ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que meu senhor não controla o que está comigo em sua casa, e tudo o que ele tem entregou nas minhas mãos. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada ele me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu faria tão grande mal e pecaria contra Deus? Amém? Poderia sentar? Glória a Deus. Olha que interessante. José, quando estava preso no Egito como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, e trabalhando na casa de Potifar, José tinha um trabalho se tornou mordomo na casa de Potifar. Se tornando mordomo na casa de Potifar, ele começou a cuidar e a dominar todas as coisas. A palavra do Senhor diz que ele era um moço formoso, jovem, bonito, e a mulher de Potifar começou a dar em cima dele e quis deitar-se com ele. E ele disse: olha, todas as coisas que tem nessa casa, o meu Senhor me pôs acima delas. E me disse que somente você eu não poderia tocar. E falou mais ainda: como eu poderia pecar contra Deus? Eu estava meditando sobre as palavras do Senhor, e quando nós olhamos essa palavra, nós vemos que a mulher de Potifar, ela tinha uma natureza humana comum, pecadora, como todas as pessoas, em algum momento, quando nascem, se tornam. Por quê? Porque nós somos concebidos em pecado e necessitamos da graça de Deus para sermos livres deste pecado. Quando nós lemos a palavra do Senhor, Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 10, a palavra do Senhor diz, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, ela diz assim, olha só o que diz a palavra do Senhor: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra do Senhor, ela cata todas as pessoas e igualam todos como injustos, como maus, como pecadores. E ela diz que nenhum deles pode fazer nada por si. Sem exceção, não há uma exceção aqui, não diz assim, olha, existem alguns injustos e outros justos. Não, ela diz, todos nós, sem exceções, somos inimigos e incapazes. O pecado nos incapacita. E incapacita do quê? Ah, pastor, tem tantas pessoas que são boas, que fazem caridade, que ajudam o próximo. O pecado incapacitou essa pessoa também. Todos nós somos incapazes de chegarmos até Deus sozinhos. Não há essa capacidade no ser humano. Ele não consegue, através do seu esforço, ele não consegue chegar. A mente do pecador está cega para a verdade. Não adianta você falar assim, ah não, a pessoa ele está cega para a verdade. Tanto é verdade que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. E isso não era para os romanos, para os coríntios, para os tessalonicenses, não. O Deus deste século presente cega o entendimento das pessoas. Somos afastados de Deus por causa do pecado, e o inimigo das nossas almas cega o nosso entendimento. E as pessoas, elas se distanciaram de Deus por causa do pecado, e o inimigo fica criando barreiras para você não enxergar mais a Deus, porque está com o entendimento cegado.
E quando nós começamos a ver isso, ainda nós vemos o quê? Que as pessoas elas ficam pensando somente nas coisas terrenas. Querem saber do poder, da política, da fama, e esquecem de pensar no quê? Na família, em Deus, no amor ao próximo, porque isso que o inimigo quer, cada vez mais manter as pessoas afastadas de Deus. Quando nós encontramos a mulher de Potifar assediando a José, nós não podemos olhar para aquela mulher e falar assim, nossa, mas que mulher perversa. Não, muitas vezes nós somos esse perverso nos dias de hoje, porque muitas vezes as pessoas são corrompidas por pequenas coisas, porque a raiz do pecado está no ser humano. Quando nós vemos essa situação, nós entendemos que não tem o que ser feito por si sozinho. As pessoas, quando elas erram, quando elas pecam, quando elas são utilizadas pelo inimigo para nos afrontar, nós não podemos culpar aquela pessoa, porque Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores, hostes malignas que intentam contra a vida das pessoas. Mas nós vemos que José, ele possuía um caráter, ele possuía aquilo que ele aprendeu do seu pai, que era Deus como ser superior, soberano na sua vida. Havia o temor a Deus na vida de José. E quando as pessoas elas estão enraizadas no pecado, não há esse temor a Deus. As pessoas não têm medo de errar. Mas não tem medo de errar porque elas foram lá e batalharam, lutaram. Não tem medo de errar. Não importa se estão passando por cima de outros. Não importa se vidas serão ceifadas. Não tem medo de fazer o mal. E quando nós vemos essas duas situações, nós entendemos que verdadeiramente o Senhor, Ele tem uma aliança para conosco. E aí Ele disponibiliza algo para todas as pessoas. E não importa em qual classe social a pessoa tenha nascido, não importa em qual dificuldade ela tem passado. Eu passei a vida toda lutando e só foi uma vida de derrota. Eu fui a vida toda lesada pelos meus irmãos, pelas pessoas que estavam ao meu redor. Nada deu certo na minha vida e a pessoa começa só a contar as derrotas, as tristezas. Ou independente de ser uma pessoa bem-sucedida, vitoriosa financeiramente, ou que tem uma ótima família, não importa qual seja, Deus, Ele dá a condição igual para todas as pessoas. E quando nós vemos o livro de Romanos, capítulo 3, no versículo de número 24, nós vemos assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Somos todos aí igualmente de novo, independente de qual classe, de qual cor, de qual situação que você viva, somos todos nivelados da mesma maneira, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus expôs como propiciação por seu sangue, mediante a fé, para manifestar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Sabe o que quer dizer? A tolerância de Deus, ela atingiu a todos os pecadores. A tolerância de Deus atingirá a todos os pecadores. Até qual momento? Até o momento que é apresentado o plano da redenção na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós aceitamos, cremos naquele plano de redenção, cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então verdadeiramente somos justificados. É trocado para mim e para você a inimizade que nos era dada, a inimizade que havia do homem para com Deus, é trocada na pessoa de Jesus Cristo por amizade com Deus.
Sabe o que eu quero te dizer? José conhecia essa amizade por Deus. Lá em Gênesis capítulo 39, versículos de números 8 e 9. Eu e você fomos apresentados a Deus. Uma amizade que pode acontecer pela fé, através do sacrifício de Jesus Cristo. E quando nós aceitamos esse sacrifício pela fé, então Deus permite que nós possamos nos achegar até Ele. Sabe? Quando você olhar para uma pessoa, para um pecador, você tem que entender, Deus tolera essa situação, até o momento em que a pessoa tem explícito na sua vida o sacrifício de Jesus Cristo e ela tem a condição de escolher, eu quero seguir a Cristo ou não. Quando passamos a seguir a Jesus Cristo, nós passamos a trilhar não mais o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, não, passamos a trilhar um caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, quando nós estamos com Jesus Cristo, nós temos que olhar para as coisas que acontecem na nossa vida e falar, Deus está no comando. Verdadeiramente o Senhor está conosco. Sabe, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela é na nossa vida, na nossa igreja, porque Ele é o cabeça da igreja e somos partes dessa igreja. Começamos a entender que verdadeiramente as coisas que acontecem não são achismo, são por acaso, não. É porque Deus está controlando e está no controle de todas as coisas. Aleluia. Mas e quando as coisas ruins acontecem? Deus continua no controle, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. O inimigo pode se lançar contra a sua vida, contra a sua casa, mas o Senhor continua no controle. Sabe, precisamos entender como isso pode acontecer. José entendia que Deus estava no controle, porque mesmo que aquela mulher veio intentar contra a sua vida, o temor a Deus, a amizade dele com Deus foi maior, e ele não se deixou ser levado por alguns momentos de prazer. Ele não pecou naquele momento. E o que eu quero te dizer, que verdadeiramente, quando nós conseguimos trocar essa inimizade com Deus por uma amizade, começa algo novo. Quantas vezes nós sabemos que temos um amigo, e quando encontramos esse amigo, nesse tempo difícil de encontrar as pessoas, às vezes você fala com essa pessoa, e quando você fala, você consegue conversar sobre as coisas com esse amigo. Você então encontra-se com Deus, porque Ele é nosso amigo, através dessa amizade que é estabelecida na pessoa de Jesus Cristo. Sabe, as pessoas, elas hoje em dia reclamam de tudo, mas essa aliança da graça que é feita de Jesus Cristo conosco, onde somos justificados, somos remidos, temos a nossa dívida com o pecado paga pelo próprio Senhor Jesus, temos uma amizade estabelecida. Então aí daí sim a religião, ela passa a ocorrer porque somos religados novamente a Deus. Então nós entendemos que o Senhor, Ele tem esse desejo de estar conosco. Temos que parar o quê? De achar que controlamos a nossa vida. Você não controla mais a sua vida, você vive a sua vida, e você coloca nas mãos do Senhor. Se Deus quiser, amanhã será um dia de vitória. A palavra do Senhor diz que essa semana será uma semana de bênção. Nós teremos uma semana de bênção. Mas para termos uma semana de bênção, nós sabemos que o inimigo se levanta contra as nossas vidas. E o que nós fazemos? Clamamos a quem? Ao nosso Deus. Aleluia. Porque é Ele quem está conosco. Todas as cargas e provações dessa vida, quando carregamos sozinhos, são muito pesadas, muitas vezes insuportáveis. Mas quando nós temos o Senhor, quando temos essa aliança com Deus, e temos cargas e desafios para passar, sabemos que o Senhor nos alivia, porque Jesus Cristo diz que Ele troca o fardo pesado. Aleluia. Todos os que estão cansados, Ele alivia o seu cansaço. Sabe, se você está ouvindo essa mensagem,
E você essa semana falou: eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado dessa situação, eu estou cansado de tudo isso que tem passado na minha vida. Eu quero te dizer, talvez José tinha dito já diversas vezes: eu estou cansado de ser escravo, eu estou cansado de fazer de tudo, e onde eu coloco minha mão prospera, mas essas coisas prosperam para as outras pessoas. Talvez você esteja cansado da situação que você tem vivido e você tem pedido para Deus: Deus, eu preciso de um basta. Eu quero te dizer, no nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus é aquele que te alivia o seu cansaço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deus, dá um basta nessa situação que tem trazido tristeza na sua vida, trazendo alegria, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Mas você tem que deixar Deus trabalhar nessa situação. Sabe, nós queremos manter o controle com mãos fortes. Não, a mão forte é do Senhor. Aleluia. Tira a mão do controle da sua vida nessa noite. Tira a mão do controle das coisas que você acha que você tem que fazer. Ah, mas eu que faço assim melhor. Não, você não faz melhor. Deus fará melhor no momento que você entregar nas mãos dele. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sabe, nós olhamos para as coisas que acontecem na nossa vida e nós olhamos para trás e falamos assim: eu podia ter feito melhor isso, ou aquilo, ou aquele outro. Se você tivesse deixado nas mãos do Senhor, poderia ter sido melhor. Mas se foi você que fez sozinho, ia ser do mesmo jeito. Não dá para mudar. Você fez sozinho. Nesta noite eu quero te convidar. Eu quero te convidar a entregar não somente a sua vida ao Senhor. Porque quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Ele se torna o nosso Salvador, Ele se torna Senhor das nossas vidas. No momento que nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Sabe o que isso se chama? Salvação eterna. Nós temos a nossa vida garantida após esse plano. Será que alguém voltou para contar? Jesus Cristo voltou para contar e Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora precisamos mais do que isso. Precisamos entregar o nosso caminho, as nossas vontades. Precisamos colocar nas mãos do Senhor as nossas promessas, os nossos sonhos, os nossos fardos, toda a pressão que está sobre a nossa vida. Sabe a pressão que você possa ter dito? Não dá mais. Precisa colocar nas mãos do Senhor, para que nós possamos viver o alívio que Jesus Cristo quer nos dar. E ter não só uma noite de alívio, uma semana, não. Ter uma vida de descanso. Quando nós olhamos a palavra do Senhor e diz: e teve uma boa velhice. Você tem que ter uma boa velhice, colocando todos esses pesos, esses fardos sobre Jesus Cristo. Porque Ele é o melhor amigo. Ele é aquele que pode e quer carregar esse fardo para você. No nome de Jesus. Amém?